Salmos capítulo 73. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios, e, todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então, entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregádios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e, depois, me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão, tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Salmos capítulo 77. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbava, queixava-me, e o meu espírito desfalecia. Selá. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado, que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável. Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? Selá. E eu disse, isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Selá. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram, e tremeram, os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, os céus retumbaram, as tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas, pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se conheceram.
Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Salmos capítulo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar, e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como em um montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite, com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos seus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então, comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite. Ainda lhes estava comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos, na angústia. Pondo-os ele à morte, então, o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás, e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu, também, ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho, aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva, e os seus sicômoros, com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva, e aos coriscos, os seus rebanhos. E atirou para o meio deles,
quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto, como a um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e, dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram, e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória, à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens, consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então, o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse. E feriu os seus adversários, que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos.